retomam uma série de webinários sobre a pandemia que tem, série essa, que tem por fio condutor questões éticas. As coordenadoras, neste ano, desses webinários são as professoras Maria Lúcia Formigoni, vice-presidente do Instituto, e a professora Marisa Russo. Para acolher o nosso convidado de hoje, Daniel Kleff, de imediato, eu deixo a palavra com elas. Bom, boa tarde. Antes de apresentar o Daniel, eu só gostaria de dizer que por esse seminário nós já tivemos o prazer de receber vários profissionais, né, para discutir a urgência de pensar e, sobretudo, a urgência de agir no campo, nos mais diferentes campos da sociedade. Eu acho que quem acompanhou teve a oportunidade de ver. Nós trouxemos profissionais que discutiram a importância de agir, né, e agir rápido no campo das neurociências, das relações internacionais, da democracia, da liberdade, da gestão de dados, de privacidade, de economia, de fake news, né? Porque são todas questões urgentes, tão urgentes quanto a própria vacina. E que, se não forem pensadas e executadas de forma rápida, elas vão deixar marcas imensas na nossa sociedade, na nossa nação, tanto no panorama nacional quanto internacional. Na esperança de conseguirmos mobilizar, né, ações rápidas, né, em todos os sentidos da sociedade em plena pandemia, hoje nós vamos discutir mais um tema, que é o tema urgente da educação. Algumas perguntas que nós vamos lançar e que, na verdade, depois o professor Daniel vai nos contar, né, é o que nós temos aprendido depois de um ano de pandemia em termos de educação. Qual que é a necessidade urgente da transformação da educação, né? E o que nós fizemos e o que nós não fizemos, e o que precisamos urgentemente fazer. Então, para responder algumas dessas questões, é que nós convidamos o Daniel Kleff, que tem uma vasta experiência nas duas maiores empresas de tecnologia do mundo, que é a Microsoft e a Google, e que vai nos contar um pouco do que a Google, a empresa na qual ele trabalha atualmente, tem feito para essa mudança na educação virtual. Vou só falar um pouquinho do percurso do Daniel. O Daniel é o Head do Google for Education para a América Latina, e antes de ingressar na Google, o Daniel trabalhou durante 15 anos na Microsoft, liderando áreas de parceiros, vendas e, sobretudo, na atuação de governo e educação. Em 2014, o Daniel deixou a Microsoft para fundar a Medcode, um sistema de ensino e programação para crianças e jovens, cujo currículo foi adotado por diversas escolas privadas e públicas em todo o Brasil. O Daniel também se dedica a atividades voluntárias de mentoria e empreendedores, e nas horas vagas procura aproveitar para desfrutar suas duas paixões, que é o ciclismo e a literatura. Daniel traz como tema hoje: o futuro é hoje, a educação do século XXI. Então eu passo a palavra agora para o Daniel. Obrigada, Daniel. Obrigado, professora Marisa, professora Maria Lúcia, professor Ivo. É um prazer enorme estar aqui nessa oportunidade de conversar um pouco e trocar experiência com vocês. A gente, antes de começar, estava comentando que, para mim, pessoalmente, é sempre uma oportunidade. Eu aprendo bastante nesses debates. E para a gente no Google é uma oportunidade de colocar um pouquinho do trabalho que a gente vem fazendo. E mais do que o trabalho, de uma visão que a gente tem, que é uma visão de antes da pandemia, e que, já dando um spoiler e adiantando um pouco o que eu vou comentar, eu acho que a pandemia acelerou a nossa visão, né? Então, vou compartilhar um pouquinho dessa história com vocês, dessa visão, e aí a gente, tendo tempo, usa isso daí como pano de fundo para um bate-papo posterior. Então, a gente fala aqui um pouco do futuro, né? Muito se pergunta e se questiona sobre o futuro da educação. E eu gosto de falar que a gente não tem bola de cristal. A gente não consegue fazer futurologia, então a nossa visão é o que é a educação do futuro hoje, com aquilo que a gente sabe, com aquilo que a gente já pode fazer. Então eu vou começar e vou abrir com um vídeo que com sorte vai divertir um pouquinho vocês, ele me divertiu bastante. 4 plus 1 is... 16. How many pints of ice cream are left in the pitcher? I'm so scared because I'll fall off my chair.
I'll get down the stairs. Show us the confidence of the now. It's not going good. My mom is getting stressed out because Mama's tired. Guess I'm stuck So starting just quickly by breathing in. I never thought I'd say this, but I kind of miss school. Teachers, I mean, y'all are gifted people. I thank you so much for what you're doing. Their investment into our children is beyond what we can even imagine. Appreciate all that you do. Obrigado às professoras e aos professores que durante essa pandemia têm sido os verdadeiros e os grandes heróis disso tudo. Eu acho que esse vídeo nos diverte porque muita gente se identifica com essa situação toda. É uma situação que, numa outra perspectiva, mostra que a gente rompeu as paredes e aquilo que dividia o mundo do escritório do mundo de casa. Trouxe uma humanização nesse processo todo. Aproximou pais, mães, famílias, de alunos, não só de filhos, das escolas. Então, eu acho que existe uma perspectiva muito interessante e muito positiva da gente olhar esse período que a gente está vivendo. Muitas vezes passa desapercebida. E eu acho que, como eu estava falando, muitas vezes nesses bate-papo a gente vai para esses eventos, esses bate-papos de educação, e a gente invariavelmente se pergunta o que espera a gente adiante. E uma das formas da gente tentar responder essa pergunta é entender um pouco a nossa própria história de evolução, né? Então, como sociedade, nós sempre tivemos ciclos cujos seus marcos, né, de final e de início foram grandes evoluções que acabavam tendo um impacto grande social, econômico, na forma que as pessoas se relacionam, e a gente não está vivendo algo diferente agora. Então, isso já é alguma coisa pré-pandemia. A gente vive aquilo que foi batizado como quarta revolução industrial pelo Schwab do Fórum Econômico Mundial, ou revolução cognitiva. Vivemos a primeira, a segunda. Muitos de nós, né, eu vivi parte dessa terceira revolução da popularização do computador pessoal. Ele chegou a todas as casas, a internet chegou. Mas o que acontece agora, se eu for falar em uma frase, é que as máquinas aprenderam a aprender. E aí vem todos os nomes que a gente vem ouvindo como inteligência artificial, aprendizado de máquina, big data, blockchain. Tudo isso são palavras-chave que marcam esta quarta revolução industrial. A gente já pode ver ela acontecendo na prática. Então, Daniel, eu entendi que a gente está vendo tudo isso daí, mas me traduz na prática o que vai acontecer, o que está acontecendo. A gente vê manifestações físicas, digitais e biológicas. Essa é uma forma de a gente olhar ou segmentar esse momento. Um exemplo de revolução física é algo muito divertido. Me parece, pelo menos, que essas pessoas estão se divertindo aí no Waymo. O Waymo, ele é um carro autônomo do Google, da Alphabet, na realidade, que é a holding do Google. E essas pessoas estão ali, possivelmente na Califórnia, andando de Waymo. E o Waymo, quanto mais ele se autoconduz ou autodirige, mais ele aprende. Esse é o conceito de machine learning. Se ele erra, ele aprende com erro. O Waymo tem aí um recorde de mais de 1 milhão de milhas dirigidas em um ano, que é mais que qualquer motorista dirigiu em um ano, com certeza. E as estatísticas e os estudos mostram que até 2035 a gente vai diminuir em 75% o número de acidentes no mundo, graças à tecnologia dos carros autônomos. Então, isso é algo que vai contribuir de uma forma positiva para o mundo. Vai gerar uma mudança nas relações, uma mudança em campos profissionais, mas assim sempre foi. E cabe agora o ser humano entender como se adaptar. E como se adaptar significa entender as novas oportunidades. Olhar o lado positivo e o que a evolução traz de novas oportunidades para a gente.
Aqui a gente tem um exemplo de revolução digital. Esse daí ele é um termostrato da Nest, que basicamente ilustra o que eu quero comentar aqui com vocês de IoT, ou de Internet das Coisas. Internet das Coisas é basicamente colocar conectividade nas coisas. Nesse caso, esse termostrato regula a temperatura de um ambiente, mas através da internet conversa e pode ter uma série de comandos ou ações baseadas naquilo que ele está coletando naquele ambiente, baseados na temperatura, baseado se eu, dono deste local que está com esse termostato, estou com o celular no bolso, entrei em uma cerca virtual, que é um raio de 5 km que eu estabeleci da minha casa, ele vai entender que eu entrei, ele vai ligar. E todo esse fluxo de comunicação e ações e programação só vai acontecer porque as coisas passam a ter internet. Então a internet vai para a geladeira, a internet vai para isso, para esse dispositivo. A internet vai para um chip subcutâneo. Mas geralmente a internet vai com sensores, que estão sempre mensurando e captando dados e informações, e a partir dali eles vão tomar ações oportunas, ações inteligentes, ações preventivas. A gente deve ter até 2025, muito em breve, 75 bilhões de coisas conectadas na internet. Então, não é só mais o nosso computador que se autentica e se conecta à internet, não é mais o nosso celular só, mas são 75 bilhões de coisas, das mais variáveis possíveis, sistemas de iluminação de residências, até coisas que não são soluções para o consumidor final, são soluções mais específicas. E a gente tem a revolução biológica nessa quarta revolução industrial. A ciência sempre esteve muito evoluída, né? No campo de pesquisa. A ciência por si já é um campo que sempre esteve alguns anos adiante do que está acontecendo no mundo real. Mas o advento tecnológico tem potencializado muito isso. Então, hoje em dia no mercado se fala muito das biotechs, são essas empresas ou essas startups que têm juntado todo esse conhecimento biológico, científico com tecnologia. Há 8 ou 10 anos atrás, um pesquisador entrou num TED Talk com um órgão, com um rim na mão. E falou, eu acabei de imprimir isso numa impressora 3D, com uma impressão de tecidos biológicos. Isso ainda é incrível hoje. O que a Universidade de Tel Aviv fez no ano passado foi imprimir numa impressora 3D com tecidos biológicos, com material biológico, perdão, um coração de 2 centímetros vascularizado e que palpita. Então, esses anos trouxeram esse nível de evolução para a gente. O desafio deles hoje é fazer isso em tamanho real. A gente não precisa ir longe, né, para extrapolar e ver para onde isso daí está caminhando. Eu estou caminhando para a impressão de órgãos sob demanda, eu estou caminhando invariavelmente para aumentar a longevidade e para gerar um benefício social que é a diminuição dos custos de saúde pública e privada. Esse debate poderia ser longo, poderia ser profundo, poderia ser polêmico, mas este é um exemplo de uma revolução biológica. Existem outros, a Alphabet tem uma empresa chamada Calico, cuja grande missão também é trabalhar a longevidade através de outras ferramentas, de outras soluções, mas é uma outra perspectiva, uma terceira perspectiva para a gente entender qual é a revolução industrial. E a gente que trabalha em educação, né? Vamos conectar um pouquinho isso daí com o nosso mundo aí nos próximos slides. Eu, quando fiz faculdade, me contavam que a gente está vivendo o século do... Quando eu fiz faculdade, se eu falasse para um professor, para uma professora, que eu queria construir um banco, você virar banqueiro, Daniel, é muito difícil, porque você tem muito dinheiro? Não tem muito dinheiro. É difícil, você não vai conseguir, até porque se você conseguir fazer alguma coisa, os grandes vão te comer. O peixe grande vai te comer, o peixe grande come o peixe pequeno. Essa equação se inverteu. A gente vive agora os tempos nessa quarta revolução industrial do peixe pequeno. Os peixes pequenos podem sim comer os peixes grandes. Por quê? Daniel, será? Né? Como que você me prova isso? Vamos olhar isso aqui. Isso aqui é o mapa dos unicórnios no mundo. Startups que nasceram depois de 2010 e valem mais de $1 bilhão. Unicórnio é aquela empresa que vale mais de $1 bilhão. E aí você tem uma série de unicórnios, tem um valor de mercado gigante,
geraram disrupção nos seus setores. As 3 maiores aqui valem mais do que 100 bi de dólar cada uma delas. Para dar uma referência para vocês, a Ford, que é um dos ícones de uma dessas revoluções industriais, ainda está viva, mas vale mais ou menos os seus 50 bi de dólar. No entanto, essas startups cresceram rápido assim. Por que isso aconteceu? Porque que hoje, se a gente tiver um aluno que vai sonhar grande, né, a gente de fato não pode responder ou reagir como esse exemplo que eu dei aí da época que eu fiz faculdade. Porque o poder tecnológico avançou muito. E junto com este avanço tecnológico, houve uma drástica diminuição de custo. Então, você passa a ter acesso. Hoje, qualquer estudante tem acesso às tecnologias de ponta que as grandes empresas usam. Aliás, os estudantes não só têm acesso, mas têm acesso gratuito, através de créditos, né? O Google tem créditos de Google Cloud sem custo para estudantes que tenham grandes ideias, que sejam criativos, que sejam protagonistas, que pensem fora da caixa e que queiram sim testar, errar, ajustar, persistir, até achar uma solução que funcione e que possa escalar. Então, esse daí é uma outra forma da gente olhar os novos tempos, uma outra forma da gente olhar esse mundo pós-quarta Revolução Industrial. E aí, com tudo isso acontecendo, a pergunta que a gente tinha antes da pandemia cadê a revolução da educação? E aí, para responder algumas dessas perguntas, a gente gosta muito de ir atrás de dados, de ir atrás de números, para que a gente saia um pouquinho do campo da subjetividade e do achismo. E aí, uma pesquisa que foi realizada há 2 anos atrás, em que a gente foi lá para Londres e perguntou quantos professores considerariam deixar ou tinham considerado deixar suas profissões no último ano. E a surpreendente resposta foi 80% dos professores. Não estou falando de países subdesenvolvidos em que existe uma questão mais desafiadora para o professor. Na Europa como um todo, uma figura importante para a inovação e educação, que é aquela pessoa da TI educacional, né? É um ator importante para que a entidade possa, a escola, a universidade possa inovar. Quantos se sentem seguros em implementar novos projetos? 70%. Verdade, lá no fundo da alma eu acho que esse número era um pouco menor. Mas ainda tem 30% que dizem aqui que não se sentem seguros. E na América Latina, qual é o tempo destinado a ensinar? Né? A atividade fim ali da professora e do professor, 65%. Vamos guardar um pouquinho esses dados e já a gente volta neles. Uma outra pergunta que a gente sempre encontra nesses bate-papos de educação. Qual ou o que este século XXI espera que a escola ensine? O que mudou? O que não mudou? A gente fala muito de, poxa, a gente ensina coisas que não precisa mais, né? Então, a gente foi fazer uma pesquisa com os empregadores, com o mercado empregador, com presidentes de empresa, com diretores de empresa, e essa é uma pesquisa mundial, uma pesquisa Brasil e América Latina. E aí a gente cai num tema que, felizmente, está se tornando comum, ou seja, a gente tem lido muito sobre isso, e que bom, que é a questão da necessidade do desenvolvimento de soft skills, ou dessas habilidades aqui. Alguns desses CEOs, alguns desses diretores de empresas responderam, poxa, eu até encontro um jovem que tenha feito uma boa faculdade, mas na entrevista, ou quando ele chega aqui para trabalhar, ele é engessado, ele não consegue ter uma ótica, uma perspectiva de resolver um problema, me traz solução. Ele tem dificuldade em trabalhar em equipe, ele não se comunica bem, ele não tem pensamento crítico, ele não consegue pensar fora da caixa, ele não tem influência digital. E a gente tem esses itens aí que apareceram como resultado dessa pesquisa. Fazer um gancho aqui, a fluência digital é importante. E aí existe um outro tema polêmico e importantíssimo hoje. Polêmico porque ainda tem muito para a gente construir nesse sentido,
que correlaciona, isso é inclusive um estudo da Accenture de alguns anos atrás, correlaciona o gender gap, ou a questão de equidade de gênero, com o pilar de fluência digital que a gente deveria começar a desenvolver nas meninas, desde cedo. Né? Ou, se a gente não fez desde cedo, que a gente faça nas jovens, né? Nas mulheres adultas. Então, esse estudo ele é um estudo muito interessante, não é um estudo nosso. Quando a gente vai para... E aí eu caminhei de uma visão de mundo para um pouquinho do que dizem aqueles atores principais sobre inovação na educação, e agora estou vindo um pouco para o mercado profissional. Em 2010, o presidente Obama lançou um programa de educação para inovação, cuja grande âncora desse programa era o investimento nas carreiras ou na formação de professores nas disciplinas de STEM, de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. STEM depois virou STEAM, porque puseram design, depois puseram artes, mas basicamente são carreiras que, na medida em que a quarta revolução acelera, a gente passa a ter demanda por profissionais, que são demandas com curvas exponenciais, e a busca dos jovens por essas carreiras continua linear. Então eu tenho um delta aqui, eu tenho um gap aqui que se torna cada vez maior. Um exemplo de Brasil, o mercado esse é um estudo feito da Brascom, apenas com empresas de tecnologia. Esse estudo mostra que até 2024 o mercado do Brasil precisa de 420 mil profissionais ou de tecnólogos. Ele não vai ter isso, existe um gap de mão de obra neste T, né, das carreiras de STEM ou de STEAM. E isso acontece no mundo todo. Hoje, um bom programador tem emprego no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Hoje, a busca por cientistas, por matemáticos, por engenheiros também segue o mesmo caminho. E aí estão as oportunidades desse novo... São algumas, na realidade, das oportunidades desse novo ciclo e dessa nova etapa, né, da nossa história de evolução que a gente vive. Eu não estou dizendo com isso que todos têm que ser tecnólogos ou que todos têm que seguir essas carreiras. Mas a visão é que o médico, o advogado que tiver, por exemplo, pensamento computacional, potencialmente pode ser um melhor médico ou um melhor advogado. Ou psicólogo, psicólogo. Por dois motivos, basicamente. Se a gente for ver pensamento computacional e educação, e pesquisar esse tema, a gente vai ver que esse tema parece muito correlacionado àquelas soft skills que eu mostrei alguns slides atrás. Especificamente uma, desenvolve a habilidade de solucionar problemas. Aprende a programar, aprende a fazer um código, tem um bug, você precisa de uma maneira estruturada buscar onde está esse problema e solucionar. Eu acho que existe um outro ponto, um segundo ponto, que é o pensamento computacional faz com que este médico, com que este advogado, com que esta psicóloga consiga sempre estar alguns passos adiante e entender como a tecnologia pode ajudar ela naquela atividade fim dela, naquilo que ela faz. E com isso abrir novas oportunidades. E acho que a pandemia veio para mostrar isso. Né? Aqueles que tinham influência digital seguramente se adaptaram mais rápido do que os outros. Vamos fazer um resumo aqui. A gente falou um pouco das máquinas que aprenderam a aprender. A gente falou do desafio dos professores e do desafio dos gestores de tecnologia educacional para inovar. A gente falou do século das habilidades, dos soft skills. E a gente falou de pensamento computacional. Dito tudo isso, como que é a escola do século XXI? Como é essa escola do futuro hoje? E aí eu entro um pouco na visão do Google. Uma visão que a gente tem pré-pandêmica. E a gente conecta os pontos já já. Essa escola do futuro hoje, ela é uma escola que deixa de ter uma sala de aula análoga. Deixa de ter uma sala de aula desconectada do mundo em um mundo tão conectado. Ela deixa de lutar contra a tecnologia na sala de aula e aceita a tecnologia em sala de aula. Era uma sala de aula em que os professores são capacitados para lidar com essa nova ferramenta, para extrair o melhor benefício dessa ferramenta
preservando, sim, tudo que sempre funcionou. E aqui não é um jogo de, você não pode mais fazer assim, isso daí não funciona mais, olha, faz do meu jeito aqui. Não é dessa forma. Ela é uma sala de aula em que alunos vão aprender por projetos, por desafios, vão trabalhar em grupo. O professor, a professora, eles vão ser grandes mediadores, importantes mediadores desse processo. A tecnologia não vai substituir a professora e o professor. Os alunos têm um modelo de sala de aula mais dinâmico, estão colaborando em grupo, estão buscando uma solução, resolvendo o problema, estão exercendo liderança, estão exercendo persistência, vão bater a cabeça, não vai funcionar. Então, se a gente lembrar, as palavras-chave que eu estou usando aqui são exatamente as palavras-chave daquele slide ali. Então, essa sala de aula desenvolve, sim, essas habilidades do século XXI. De uma maneira, eu acho que muito mais dinâmica e muito mais motivante. E é isso que a gente vê. Isso aqui, nesse ponto, não é uma visão. Esses são os projetos reais que a gente tem hoje no mundo. E para que isso aconteça, a gente tem dois pilares. Um pilar de pessoa e um pilar de tecnologia. Né? Então, no pilar de pessoa, que é o primeiro, o que a gente faz é tentar ser um agente para que a gente possa promover e acelerar e facilitar uma transformação cultural. Capacitando professores, coordenadores, diretores, em como maximizar os seus respectivos impactos com essas novas ferramentas de sala de aula. Sem isso, a gente não ia ter sucesso. Posso garantir para vocês. E o segundo pilar, ele é um pilar tecnológico. Ele é um pilar em que a nossa visão é colocar dentro da sala de aula os Chromebooks. Chromebooks são os computadores feitos pelo Google. Uma curiosidade, o Google nasceu na universidade, não sei se todos sabem, né? Os seus fundadores faziam Stanford e numa garagem se desafiaram, pensaram grande e falaram, poxa, a gente quer organizar toda a informação no mundo e tornar essa informação organizada disponível para as pessoas pesquisarem e se beneficiarem disso. Aí nasceu o Google. A gente tem no nosso DNA um componente de educação muito forte. Tão forte que há 10 anos atrás nos fez criar o Chromebook, um computador leve, fácil, simples que nem um buscador, em que tudo acontece, grande parte das coisas acontece pelo browser, pode não acontecer, mas essa é a visão. Não tem vírus, boota em 8 segundos, a bateria dura 9 a 10 horas, é o que eu estou usando aqui. Ele é muito simples, simples como buscador, simples e seguro, porque na medida que a gente conecta a educação na internet, a gente precisa de soluções seguras, soluções que permitam que um gestor educacional possa estabelecer políticas de uso dessa tecnologia dentro de um ambiente acadêmico, para que os alunos não façam uso indevido ou para que os alunos não sejam também vítimas de situações maliciosas e situações de risco. Esse é o meu lado esquerdo aqui. E o meu lado direito a nossa visão é dar soluções e não só um computador, para que a gente possa levar eficiência para estas relações acadêmicas. Isso se chamava até então de Suite for Education, agora se chama Workspace for Education, um conjunto de soluções que vão permitir justamente tudo que eu contei até agora. Soluções para documentos, para planilhas, para apresentações, um trabalho e um desafio sendo resolvido em grupo, todos coautorando ao mesmo tempo no mesmo documento. O Google Meet, né, que foi uma grande estrela aí desses nossos últimos 12 meses, para habilitar o ensino à distância, para habilitar com que alunos possam fazer seus projetos, mesmo estando fora do horário escolar ou longe da sala de aula. E o Google Classroom, que digitaliza todo o conteúdo da educação. Digitaliza todo o conteúdo da educação, faz com que professores possam fazer provas digitais, deixem de andar com aquele calhamaço de provas físicas e corrigir uma por uma, para inclusive, no modelo de prova digital, ter um recurso de auto-grading e de uma série de questões já serem corrigidas pela tecnologia. A gente olha o caminho de evolução do Google Classroom, ele é extremamente inspirador, eu não posso deixar de falar isso para vocês. Ele é um caminho em que coloca cada vez mais o que em tecnologia a gente chama de analytics dentro desse conteúdo que está acontecendo ali.
E a tendência é oferecer cada vez mais indicadores, insights, eu acho que o melhor nome aqui são insights ao professor, sobre suas turmas, de forma que a gente caminha com a ajuda da tecnologia cada vez mais para uma abordagem personalizada. Então, a pandemia fez a gente acelerar o investimento nesta plataforma, e a gente não vai desacelerar. O que está por vir nos próximos 12 meses é absolutamente inspirador, é fascinante. Eu que estou dentro de casa, que estou dentro do Google, esses dias vi mais uma apresentação do que a gente está projetando para o futuro próximo e é altamente inspirador. Um pilar de investimento em pessoas e um pilar tecnológico. Com o computador, com um conjunto de soluções gratuitas. Essa solução aqui também tem uma versão paga, que ela é uma versão com funcionalidades premium, funcionalidades mais sofisticadas. Tem coisas aí como o reporte de originalidade, se existe um fragmento ou um conteúdo que o aluno trouxe da internet, ele vai apontar para o professor, vai fazer uma marcação. Isso não é proibido, mas vai estar marcado. Então, são coisas que estão por vir. Por fim, eu tenho mais do que orgulho, eu fico muito feliz de dizer que muito do que a gente faz, ou mais da metade do que a gente faz hoje está na educação pública. Então, nossos projetos estão mais do que a metade na América Latina na educação pública, e na educação privada estão das escolas AAA, a escolas mais carentes, escolas que têm mais desafios financeiros. Tudo isso porque, do ponto de vista econômico, nós procuramos e buscamos fazer soluções acessíveis. Esse é um estudo do IDC, que fala não só de um conceito de custo, de quanto custa, mas ele fala de algo mais amplo, que é custo total de propriedade, é quanto custa comprar e quanto custa implementar e quanto custa manter. Esse é o conceito de TCO, que a gente aplica para o que a gente faz, mas o conceito de TCO ele pode ser aplicado para diversas outras áreas. Então, a gente tem um custo total de propriedade, em média 60% mais baixo do que outras plataformas no mercado, o que permite a gente escalar e escalar nosso impacto. O que tudo isso que eu falei com vocês tem a ver com a pandemia? O que tudo isso que eu falei com vocês tem a ver com o momento que a gente está vivendo? Essa visão ela é pré-pandêmica, e o que aconteceu durante a pandemia foi que a gente acelerou de 5 a 10 anos em um ano. A gente acelerou o uso da nossa plataforma. A plataforma G Suite for Education, Workspace for Education, passou de 40 milhões de usuários globais para 170 milhões de usuários globais. E olha que orgulho para a gente. Quem puxou o maior crescimento de todas as regiões do mundo foi a América Latina. Então, a gente acelerou o processo de transformação digital da educação e em uma pandemia que trouxe tantos prejuízos para a educação, e a gente lê isso todos os dias, eu sempre procuro tentar perceber onde está o lado bom de alguma coisa. E eu acho que o meio copo cheio aí é justamente o fato de a gente ter acelerado essa transformação digital, ter capacitado milhões de professores na América Latina e no mundo sobre o uso da tecnologia para esse momento de ensino à distância, e para o futuro, que é um futuro de ensino híbrido. Isso se tangibiliza, um pouco do slide, em diversos acordos federais que a gente fez na América Latina. No México, a gente tem 20 milhões de alunos e professores que usam a nossa plataforma no acordo federal, outros acordos federais na América Latina. Mas esse gráfico ele é um gráfico muito interessante, porque a gente ainda vive um pouco... A curva azul mostra o que a gente esperava em termos de evolução tecnológica e o que aconteceu na linha amarela. E hoje a gente está mais ou menos entre este ponto número 1 e ponto número 2. Né? Abre um pouquinho das escolas, volta, abre, volta. Mas a certeza que a gente tem é que o futuro da educação ele é um futuro de educação muito mais híbrida do que a gente tinha até então. Não necessariamente por uma pandemia. Esses dias eu falava com um gestor de uma universidade no Nordeste do Brasil, uma universidade fantástica. Poxa, Daniel, eu tinha aluno que vinha de ônibus, demorava 2 horas para chegar aqui. E hoje ele fala que ele ganhou muito tempo e muita qualidade de vida. Então, no mundo pós-pandêmico, no mundo com todos vacinados, com imunidade em rebanho, como a gente quiser chamar, é muito difícil desse aluno voltar todos os dias aqui. E como ele existem vários. Então,
eu acho que, estou terminando meu papo aqui com vocês, o que a gente viu foi que a nossa visão de alguma forma fazia sentido e foi acelerada agora. Eu falei muito de tecnologia, e a tecnologia não é a solução de tudo. Eu falei da evolução da educação, e a evolução da educação não está calcada 100% num pilar tecnológico ou de capacitação de professores que a gente está fazendo. A evolução da tecnologia tem outros componentes, da educação tem outros componentes importantes. Então, eu faço questão de frisar isso para que o meu discurso não pareça que nós acreditamos que tudo é tecnologia, que tudo a tecnologia resolve. E eu acho que um ponto importante aqui, né, como um exemplo disso que eu estou falando, é a própria questão socioemocional, que se tornou um desafio maior nesse momento de pandemia, por conta de diversas questões, dessa mescla entre a escola e a casa e o mundo profissional, por desafios que famílias passaram e passam. Esse desafio não é diferente para o professor e para a professora, que também carregaram um piano grande, ainda carregam nas costas, então sempre friso isso para elogiar o trabalho de todos. Mas, então, tem outras áreas que a gente precisa prestar atenção e continuar investindo em tecnologia. E, felizmente, existem projetos maravilhosos no Brasil, por exemplo, na área de socioemocional e em outras áreas que são importantes para esse momento que a gente vive e para o futuro da educação. A gente vive um momento único no que a gente faz. A gente se tornou o dispositivo número 1, não só em alguns países como os Estados Unidos, Canadá, Suécia, alguns países na Europa, mas o Chromebook hoje é o computador líder na educação básica em todo o mundo. Foi isso que aconteceu na pandemia. O Japão acabou de fazer um projeto nacional com milhões e milhões de computadores nas escolas. A gente passou, como eu falei, de 40 milhões de usuários da nossa plataforma para 170 milhões, 150 milhões de usuários de Classroom. E eu acho que esses marcos e esses números mostram que, de alguma forma, a gente está conseguindo contribuir e gerar um impacto positivo para a educação. E eu falo com meus colegas de trabalho que é um privilégio que a gente tem um privilégio de trabalhar com algo que gera impacto, um impacto visível, e um impacto em algo que é relevante, em algo que é o futuro, né, que faz diferença para as próximas gerações. Para fechar, eu tenho uma historinha para contar para vocês. Quando eu estou em eventos ao vivo, eu faço uma brincadeira de perguntar para a plateia. Eu não vou fazer aqui. Não sei se alguém conhece essa foto, já viu essa foto, tem ideia de onde essa foto foi tirada? Não. E aí eu pergunto, o que vocês estão vendo aqui? Estou vendo jovens, estou vendo computador. E aí, em algum momento, fala, eu estou vendo ali atrás um dinossauro. É isso, um dinossauro. Aí eu pergunto, onde está esse dinossauro? Esse dinossauro está no Googleplex. Está na nossa matriz, no coração do Vale do Silício, na Califórnia. A gente tem centenas de prédios ali na região. Esse é o complexo de prédios principais. Eles são prédios que acabam tendo uma arquitetura circular com um grande pátio no meio. Esse dinossauro está nesse pátio. De forma que, quando você circula nos prédios e olha para as janelas para o lado de dentro, muitos podem ver esse dinossauro. Esse dinossauro foi colocado lá pelos nossos fundadores para relembrar todo mundo que os dinossauros já foram os mais fortes. Foram o topo da cadeia alimentar, foram os mais fortes, grandes, comiam todos. No entanto, não existem mais. E eles têm ali flamingos pendurados neles. E os flamingos seguem existindo. Isso porque os flamingos evoluíram e os dinossauros não. Então, isso daí está ali como uma provocação para que todos nós Googlers, funcionários do Google ou os que visitam esses prédios, possam refletir sobre isso. Esse era a minha história para vocês hoje. Espero que, de alguma forma, tenha sido proveitosa. E aí eu fico à disposição para, se tiver tempo, a gente bater um papo aqui. Então, eu queria dizer que eu acho que você deu um panorama bastante interessante desta revolução tecnológica que tem chegado no mundo todo e, sobretudo, nas escolas,
quero dizer que com certeza a gente sabe que você não vê o mundo só como tecnologia. Uma pessoa que tem como hobby ciclismo e leitura, né? Senão você teria como hobby um carro autônomo e falaria com a Siri, né? Então, uma pessoa que tem esses hobbies com certeza sabe que o mundo é muito mais do que tecnologia. Mas eu fiquei muito curiosa com várias coisas que você falou, né? Então, eu acho que eu concordo que realmente a gente teve essa evolução, aceleração da tecnologia, e como todo mundo diz, né, e é notório, a gente teve a evolução da tecnologia e teve a evolução também da desigualdade, né? Então, tudo da tecnologia é muito bom, e para quem consegue esse espaço, essa escola do futuro, essa escola com projetos. Eu costumo dizer que eu realmente também transferi meu filho para uma escola com esse conceito de escola do futuro. Assim que eu transferi, começou a pandemia e esse espaço virou o espaço do quarto dele. Então, a gente teve que refazer e pensar tudo o que é essa escola do futuro, né? Mas eu queria perguntar para você, junto, né, com a posição da Google, eu vejo a Google interessada em oferecer essas plataformas, né, para que a gente possa se encontrar, o Google Meet, mas o que ela tem para pensar em transformar realmente o modo de aprendizagem? Porque na medida em que a gente precisa dessas novas plataformas para se comunicar ou para ter essas aulas como a gente está tendo agora, a parte da população que pode ter acesso né, a essa tecnologia, enquanto plataforma, eu vejo uma dificuldade muito grande quando você fala em universidade. Ótimo, as pessoas estão realmente economizando tempo, elas aprendem pela internet, quem consegue, ela tem suprido muito bem. Mas quanto mais você vai para baixo, mais você vê que os buracos são grandes. Então, sobretudo para a pré-escola, né, para as escolas mais iniciais, eu ainda acho que tem um espaço a ser revisto pelas tecnologias que não estão suprindo esta pré-escola. Ou não, qual é a linguagem que a gente vai usar o online para as crianças mais jovens, né? E então isso num contexto de crianças que podem ter acesso, e aí eu emendo a outra pergunta. Quando você vê que nas pesquisas da Unicef, uma em cada 10, a metade, né, não é uma em cada 10, é metade das crianças que têm a idade até 10 anos, elas não têm capacidade de compreender frases. Como é que a gente vai trazer essa tecnologia? Como é que a gente vai nivelar? A ideia é como é que eu faço para que a tecnologia na educação não se torne numa coisa cruel? Porque eu vou oferecer cada vez mais coisas para quem consegue e vou ficar com cada vez menos pessoas quem não consegue, seja porque não tem acesso digital, informação digital ou idade, né? Ou idade para o digital. Claro. Bom, eu acho que obrigado não pela pergunta, mas acho que são diversos pontos que você colocou aqui que cabem alguns comentários. É inegável que existe, acima de tudo, de uma forma muito ampla, um desafio de mundo, mas um desafio maior de América Latina, né, em relação à democratização do acesso. E a pandemia deixou isso escancarado. A gente tem aí, eu conversei com uma série de líderes governamentais durante essa pandemia, de ministros de educação de El Salvador, a prefeitos de cidade na Colômbia, a governadores no Brasil. Então, um espaço extremamente heterogêneo, e que a gente vê que o básico, que é conectividade, ainda é um desafio. E o plano de pandemia de muitos desses governos foi um plano que foi uma mistura de soluções digitais, com, em alguns casos, rádio, TV e distribuição de material didático físico. Qual o lado bom que aconteceu durante a pandemia em relação a essa triste realidade? Foi seguramente uma união do setor privado, especialmente das empresas de telco, para buscar e implementar soluções que não existiam antes. Por exemplo, distribuir chips e distribuir conectividade em regiões carentes, e quando o acesso daqueles estudantes era um acesso a soluções de educação, independente do dono da solução, não havia cobrança. Mas esse sim segue sendo um desafio. Então, estou começando ali do mais amplo possível, né? Para que a gente não faça com que este abismo
talvez a sua pergunta tenha um pouquinho do abismo, né? Do conectado, do treinado, do fluente digital e do quem não está e não é. Então, a gente procura se concentrar um pouco nas coisas que a gente controla. Tem coisas que a gente pode influenciar, sugerir, mas tem coisas que a gente controla diretamente. A gente controla a questão de capacitação de professoras e professores. A gente investiu muito nisso. Não só investiu, como hoje existe um hub de tudo que a gente tem para apoiar os professores nesse momento. Está num hub do Teach from Home, do ensino em casa do Google, de uma forma extremamente mastigada. Além dessas soluções programáticas, né? O que é programática? Aquilo que está disponível e pronto. A gente conduziu e segue conduzindo uma série de projetos customizados de capacitação que a gente não cobra para fazer, mas o pré-requisito aqui é que seja escalável, que a gente impacte muitas pessoas em todos os países da América Latina, tanto focado em professores, mas focado também nos profissionais de tecnologia. Né? Falo muito do professor aqui, mas dos profissionais de tecnologia. Então, essa questão da capacitação é importante. Do ponto de vista de desenvolvimento de produto e desta plataforma que eu mostrei aqui, a América Latina lidera um ranking, que é o ranking dos alunos que acessaram as nossas plataformas usando telefones celulares Android baratos. A gente chama de low-end, baratos, com poucos recursos. O que o Google fez foi imediatamente começar a colocar dinheiro para desenvolver funcionalidades nessa plataforma para que a experiência dos alunos que estão acessando a sua plataforma de Google Classroom, Google Meet por esses celulares, se tornasse melhor, para que ele pudesse fazer mais coisa offline, para que ele consumisse menos banda. Então, existe uma evolução muito grande nesse sentido de plataforma e vai continuar existindo para o futuro. E esse futuro tem a questão da gente evoluir usando a tecnologia por uma tratativa cada vez mais individualizada do aluno. Então, aqueles que sim têm acesso à plataforma, professores e alunos, vão se beneficiar disso e a gente deixa de tratar, ao longo do tempo, todo mundo como igual, o que eu acho que é importante para esse momento. Agora, o que é necessário, e aí agora eu falo com um olhar fora de Google, né, com um olhar como cidadão, como a gente amplia a conectividade, como a gente democratiza isso, como a gente trabalha como mundo para baixar custos, e aí é um esforço coletivo. Então, eu não sei se eu respondi passei por todos os seus pontos, eu respondi a sua pergunta, mas na medida que você fazia esses comentários, eu anotei algumas coisas que acho que acabam de alguma forma encaixando nessa reflexão, grande reflexão. Temos várias perguntas aqui do público, eu vou talvez ler 2 ou 3 que eu acho que dá para você emendar para a gente tentar atender um pouquinho a todos de uma vez, né? Foi colocada também essa questão da Marisa sobre esse abismo da tecnologia e esse desafio, sobre isso você já falou, né? A questão da falta de acesso. E tem uma que fala sobre o que você pensa do desafio da apropriação pedagógica das TDICs pelo professor do ensino superior frente às demandas de trabalho concorrentes no cotidiano profissional docente. E uma outra aqui de Camilo, essa pergunta foi da Irani Ferreira Gerabi. E temos também uma pergunta do Camilo Lely Santos, que coloca que o Google Classroom não evoluiu muito no Analytics para provimento de dados e soluções de gestão para o professor, que comparado com o Moodle, o Google Classroom não gera relatórios de engajamento, visualização dos alunos, conclusão de tarefas, tempo de vídeo assistido e outros metadados que ajudariam muito o professor. E ele pergunta por que não houve avanço nisso, se vocês estão investindo nesses itens que seriam de grande importância para os docentes. E a pergunta de alguém da biologia molecular de Diadema, como toda essa tecnologia poderia contribuir para buscar essas mentes brilhantes de professores
Tá, eu acho que eu falei um pouquinho da questão dos desafios que a gente tem, né, em preencher esse gap, em preencher para que a gente como sociedade não construa ao longo do tempo um abismo. Eu acho que o fato desse desafio existir não deve fazer com que a gente retarde os nossos investimentos na evolução tecnológica, mas deve fazer sim com que essa evolução tecnológica possa ajudar esse desafio, com os exemplos que eu falei, mais funcionalidades offline, mais funcionalidades, tecnologias que consumam menos dados. Então, tem uma série de coisas que eu tenho sido questionado por Mountain View, pela nossa matriz, para que eles ouçam a realidade da América Latina. Então, isso para mim é muito incrível, eu fico muito feliz de estar e de poder representar o que eu ouço do mercado para a nossa matriz e ver na prática, em pouco tempo, algumas evoluções acontecerem. Existe um ponto colocado em relação a plataformas, recursos, o que uma faz ou não, ou a outra faz ou não. Eu reitero aqui o que eu falei. Eu conheço, né, algumas soluções de mercado, eu estou trabalhando com educação e tecnologia antes da minha jornada no Google, e eu, mesmo assim, estou muito impressionado com tudo que a gente acabou colocando já na plataforma, e essa evolução foi muito rápida, então também existe um desafio natural para todo mundo para entender tudo que foi incorporado, tudo que aconteceu. Eu dei alguns exemplos aqui, o exemplo do reporte de originalidade, relatório de originalidade, mas tem uma série de outras coisas que surgiram. Mas olhando adiante para os próximos 12 meses, muitas coisas vão surgir. Eu vou dar uma dica prática aqui, só para tangibilizar o que eu estou falando. Se vocês entrarem, ou a pessoa que fez a pergunta, entrar no YouTube e depois colocar lá Learning with Google, né, aprendendo com Google em inglês, eu vou colocar no chat aqui, não sei se todos podem ver. Vocês vão ter acesso ao nosso evento global de educação digital que aconteceu há pouco tempo atrás. Learning with Google, ele aconteceu um mês atrás. Ele é um evento de 1h40 aqui, para aqueles que gostam de educação, que gostam de tecnologia, para aqueles que não gostam tanto, mas querem se familiarizar. A gente conta não só várias histórias reais e de projetos reais que a gente fez agora na pandemia no mundo, e a América Latina está representada com a história de Colômbia, de Medellín, mas ele também fala dessa evolução de plataforma. Desculpe-me, não registrei seu nome, mas ali tem alguns exemplos reais de algumas coisas que vão acontecer. Não é tudo que está disponível e público aqui ainda, tem outras coisas que eu já vi que não estão públicas, mas eu te recomendo para que você fique conectado, sintonizado aí do que vai acontecer. Então, são alguns comentários aí em relação a esses pontos todos. Eu queria aproveitar e pedir para você falar um pouco dessa questão, vou indo um pouco para os aspectos socioemocionais da educação e o quanto que isso a gente viu pelo seu próprio vídeo de entrada, como que as pessoas têm essa dificuldade para organizar o seu tempo e tentar separar esses espaços, né? Então, eu vejo que assim, o trabalho em casa, se por um lado ganhamos muito tempo em transporte e uma certa comodidade, por outro lado, isso restringe muito as relações sociais, que ficam um pouco mais superficiais, talvez, e a mistura de atividades. Por exemplo, os pais que têm que dar um apoio sem estar preparados para isso, e os professores que têm que se reinventar nesse período e muitas vezes essa questão que a Marisa colocou de crianças menores para as quais é mais difícil tentar se conectar com essa questão de tecnologia. Aí a minha pergunta pensando nisso, em como essa questão mais comportamental, vocês têm algum tipo de projeto levando em conta aspectos de neurociência, de como que as pessoas aprendem, para tentar criar ferramentas que facilitem essa organização? E como que você vê que a gente pode fazer essa transformação do ponto de vista de conseguir setorizar um pouco mais o nosso tempo em casa e não ficar
trabalhando 24 horas por dia, que é o que a gente está fazendo hoje em dia. Bons pontos, professor. Acho que dava uma tarde, um almoço bem longo de conversa aqui, né? Eu acho que a próxima fronteira da evolução tecnológica tem como um dos seus principais pilares a questão da humanização. E a gente, inclusive, romper paradigmas, né, relacionados a como a gente traz essa humanização para ferramentas tecnológicas. Parece algo um pouco impossível, né, e uma coisa não combina com a outra, mas eu acho que essa é a próxima fronteira do desenvolvimento tecnológico da educação, e eu estou bem curioso e otimista com o que pode vir pela frente. A questão das faixas etárias, né, e uso de tecnologia é desafiadora. Na minha vida anterior, antes do Google, quando eu tinha uma startup de tecnologia, a gente se propunha a ensinar crianças a programar, ganhar fluência digital, e começava com os menores ali, e muito do que a gente ensinava para os menores era através de atividades offline, fora das telas. E com um pouquinho de tela, mas que desenvolviam habilidades de abstração, de lógica. Então, é inegável que existe um desafio, este mundo 100% digital que a gente vive, e eu acho que quanto mais novos, o desafio é maior. Isso na perspectiva do aluno menor ou do aluno maior. Mas a sua menção foi também em relação a pais, professores. O desafio dos professores, eu falo algumas vezes, muitos se preocuparam com os alunos durante muito tempo. Poxa, mas por que esses artigos, por que essas reportagens, por que essas reflexões estão esquecendo de falar dos professores? Olha o tamanho da responsabilidade deles. Então, a minha reverência a todos os professores e professoras aqui de novo. Do nosso lado, a gente tem que seguir investindo para facilitar. Tudo o que a gente tem que fazer é facilitar a vida do professor. A gente não pode evoluir e fazer com que essa evolução tecnológica se torne cada vez mais grego, se torne cada vez mais difícil, se torne cada vez um mundo enorme com labirintos em que os professores vão se perder. Essa é a visão. E aí eu vou passar um pouco para responder a sua pergunta, talvez um pouquinho fora, mas dividindo uma curiosidade com todos aqui, que existe desafio para os pais que são profissionais também. E eu acho que a gente vem desenvolvendo algumas boas práticas. Vou citar algumas que a gente tem, né, como funcionários do Google. Eu faço bloqueios na minha agenda, de momentos em que nesse bloqueio eu não vou aceitar outra reunião, porque é um bloqueio de tempo meu para responder e-mail, é um bloqueio de tempo meu para lavar a louça, é um bloqueio de tempo meu para levar meu filho no dentista. E é aceitável, e é ok isso. E eu posso deixar isso público, as pessoas podem ver, eu não preciso esconder, eu não preciso achar uma desculpa. Nós temos feito algumas dinâmicas de time à distância. Esses dias a gente mandou uma farinha, um açúcar, um doce de leite para casa de todo mundo, e no final do dia teve um chefe que, através do Google Meet, ensinou a gente a fazer um doce, todo mundo em grupo. Um doce, uma sobremesa super gostosa. Então, são dois exemplos que passam por práticas ou boas práticas pessoais, mas passam também por uma questão de cultura da empresa, cultura da instituição que você está inserido. E que eu acho que isso é extremamente importante hoje. Que os líderes, os líderes destas corporações, educacionais ou não, também abram o olho e tenham essa sensibilidade, fomentem isso e façam um processo colaborativo para que a gente possa evoluir a cultura para o momento que a gente está vivendo. Eu acho que essa questão é fundamental, quer dizer, essa busca incessante pela produtividade a qualquer preço não pode ser a nossa meta. Eu acho fundamental isso. Nós estamos nesse período de pandemia dando apoio para uma empresa que nos apoia financeiramente para as nossas pesquisas, fazendo, por exemplo, dando horários de meditação para os funcionários, ginástica laboral online, porque a gente vê que a saúde mental das pessoas está, obviamente, com todo esse estresse se deteriorando. E se a tecnologia não souber também encaixar isso, realmente nós não vamos conseguir sair com alguma saúde mental dessa pandemia, né? Exatamente. Digamos assim, né, nesse excesso de trabalho, repensando também a educação.
eu acho que mais do que a revolução tecnológica é a revolução no que a gente realmente vai ensinar e como, independente se é tecnologia ou não. Por quê? Porque nessa questão da pandemia, o que muito aconteceu para as pessoas que tiveram a oportunidade de ter aula online, então vou falar para uma pequena parcela, né, das pessoas que tiveram aulas online, etc., o que aconteceu? A sala de aula se transpôs para o computador e, na minha visão, é catastrófico. Eu tenho um filho que fica das 7 da manhã às 3 da tarde na internet, vendo aulas na internet. Por quê? Porque ainda a gente está nesse começo de não saber como usar essas plataformas. A gente transpõe uma educação 100% em sala de aula para 100% online. E eu acho que esse não é o caminho. Então, eu acho que a gente está tendo para repensar essa educação? Porque a gente não pode nem transpor a sala de aula para a tela, nem no mesmo horário, nem no mesmo tempo. E uma dificuldade que eu tenho como professora é a avaliação. Então, é o tempo de aula e o modo de avaliação. O modo de avaliação que você faz em sala de aula não tem mais nada a ver com o modo de avaliação que você faz online, né? Então, eu acho que a gente tem que repensar esses dois pontos para a própria educação, seja ela se ela vai continuar online ou não, isso vai mudar o modo e o tempo de aprendizado e como, e o modo de avaliação. Então, eu não sei se a Google se preocupa com isso, né? Como é que eu vou montar coisas que sejam mais eficientes online, que não são a réplica em sala de aula? Essa é uma pergunta. Eu posso só emendar uma coisa que tem muito a ver com a sua pergunta, aí o Daniel já responde uma vez. Como é que você vê a questão de que a educação agora do futuro, ela tem que ser muito mais formativa e desenvolvedora de habilidades do que informativa? Porque hoje a informação, a gente dá um Google e a informação está ali. Então, eu acho que o grande desafio é como você passar para o aluno, como fazer esse filtro, o que é uma fonte segura, o que é fake news, ter uma visão crítica e não trabalhar tanto com decoreba. E aí a própria avaliação muda, porque você precisa avaliar habilidades. Como fazer essa avaliação de habilidades do ponto de vista online? Eu vou tomando notas aqui para ter certeza que eu não esqueço nada, tá? Enquanto vocês colocam os pontos. O primeiro ponto, ele estava foi feito em relação, professora Marisa, a questão a transposição do conteúdo online. Perfeito. Exato. Esse foi um grande ponto de debate, né? Durante essa pandemia toda, que a gente acabou se envolvendo em maior ou menor nível. A gente, dentro desse trabalho que a gente faz focado em pessoas, a gente tem um grupo, que é o Grupo de Educadores Google, GEG, Grupo de Educadores Google. Vou colocar o link para vocês aqui no chat. Na realidade, é uma comunidade de professores que acabam sendo entusiastas e grandes embaixadores nossos, que vêm tendo todas essas reflexões e fazendo uma interseção dessas reflexões com a tecnologia, e tem um trabalho fantástico em prol da educação no Brasil de compartilhar boas práticas, compartilhar visões e projetos que eles têm desenvolvido, e aí você tem não só o compartilhamento de tudo isso, como uma série de materiais, manuais, passo a passo. Tem muita coisa disponível aqui. Essa é a força de uma comunidade, né? Então, a gente, felizmente, conta com eles, porque a situação não é trivial. Não é um copy-paste da aula tradicional para as telas. De fato, isso fica maçante, fica pouco dinâmico, não é saudável do ponto de vista físico, não é saudável do ponto de vista estrutural, de ficar sentado. Então, em diversos aspectos. Eu acho que é algo que alguns grupos vêm evoluindo em achar esses novos formatos. E, na realidade, em relação ao seu ponto, professor Maria Lúcia, de fato, eu acho que é uma das grandes mensagens que a gente passa
nesse panorama dessa apresentação, quando a gente fala a questão das habilidades. A gente, na nossa história de evolução, há 20 anos atrás, falava do knowledge worker, do trabalhador que tinha conhecimento. E isso era o que era cultuado e buscado. A verdade é que o conhecimento se democratizou. O conhecimento está a poucas teclas, né, no computador, e a um clique de mouse, a um clique do Enter. E a gente acessa o conhecimento. Claro que com um desafio da curadoria, né? Então, acho que vale passar por isso. Esse é o contrário do que a gente tinha antes. O conhecimento era para poucos, hoje é para muitos, mas também tem excesso de conhecimento. Então, o que vale ou não vale? Vocês mencionaram aqui que já conduziram sessões falando de fake news, tudo. Então, eu acho que tem essa questão aí. Então, se esse conhecimento está democratizado, de fato, o caminho e o equivalente ao knowledge worker de 20 anos atrás, hoje, é esse cidadão, é esse profissional que, de fato, tem essas habilidades desenvolvidas. E eu não sou um pesquisador no tema. A verdade é que tampouco eu sou um professor. Então, é importante colocar isso. Mas eu sou um apaixonado por educação e estou exposto a diversos debates. Mas o que eu acredito, pessoalmente, é que, de fato, o caminho é este caminho do ensino por projetos, do ensino por desafios. Isso vem de John Dewey, né? Lá atrás, do Problem-Based Learning, do Challenge-Based Learning. O professor como mediador, tem muitos discípulos de Forrestein que gostam, né, da tese dele, desse papel de mediador, que faz com que alunos que aprendem de forma diferente, que assimilam de forma diferente, tenham a oportunidade de aprender de uma forma mais equalizada, e eu acho que isso daí é um caminho sem volta. Então, aqueles que não estão focados em habilidades, estão focados no conhecimento, acho que tem que prestar atenção. Existe um outro desafio aí que a gente não falou, que é o desafio de legislação, né? Então, os países em geral vão ter regulamentações, legislações, vão ter modelos de testes nacionais. E aí, às vezes, você vai ter um descompasso entre a visão e aquilo que o sistema como um todo acaba pedindo. E aí você vira refém do sistema. Não estou citando nenhum país específico aqui, mas é importante pontuar isso. Já que você, assim, né, toma conta aqui da América Latina, toma conta de nós, né, sabe um pouco o panorama, Daniel, eu queria que você dissesse, assim, entre os países da América Latina, qual é o que se encontra melhor em termos dessa tecnologia com a educação? Qual que você pontuaria melhor e por quê? O que é que ele fez na frente dos outros, em termos aqui da América Latina, né? E qual a diferença? São 3 perguntas. Qual o melhor aqui da América Latina em termos de tecnologia? Qual a diferença que temos entre a América Latina e o resto do mundo em termos dessa educação com tecnologia? E quanto tempo você acha que a gente vai levar para se igualar ao resto do mundo em termos de educação em América Latina? Com todos os nossos problemas que temos, analfabetismo, iletrismo, e tudo que você, né, educação, dinheiro, tudo, qual é o tempo que você estima? Né? Porque você diz, a América Latina foi a que mais se destacou, acessou, etc. Mas quando você vê algumas reportagens ali da Unicef, a gente vê que a maioria da América Latina, Ásia, África, ainda o maior acesso para a educação é televisão. E que depois a gente vê a tecnologia indo junto com o rádio, e em algumas depois o rádio passa na frente, e a tecnologia, na verdade, vem quase por último. Qual é o melhor país da América Latina? O que é a diferença da América Latina com o resto do mundo nessa questão da tecnologia e educação? E quanto tempo a gente levaria para esse gap ou nunca? Eu, né, não quero ser tão pessimista, mas... Legal, boas perguntas. É difícil responder qual é o melhor país, porque o conceito, a definição de melhor, ela pode ser um pouco variável, né? E melhor para um, melhor para outro. Eu posso responder, talvez, a minha melhor resposta pode ser bem baseada em dados, né? Se eu for olhar a unidade de um país
e não projetos, e eu digo isso porque o Brasil tem sim uma série de projetos incríveis, projetos estaduais, projetos municipais, sem mencionar projetos da rede privada também, que não devem ser desmerecidos, mas na unidade país, o Chile é aquele que teve o maior índice de adoção e penetração tecnológica em relação à população total de estudantes. Então, olhando para uma métrica bem objetiva, talvez valha uma menção ao Chile. E aí a pergunta para, poxa, por quê? Houve um projeto muito bem estruturado, coordenado, um projeto feito com uma velocidade alta no início da pandemia, mas com muita qualidade também, e de forma centralizada, de forma federal. Num país que também seguramente deve se beneficiar por ter uma abrangência, um tamanho geográfico menor, uma população de estudantes menor, né? Então, eu acho que essas coisas também contam a favor, e afinal houve um alinhamento de astros para que eles pudessem se destacar nesse quesito, nesse aspecto. A diferença de América Latina e mundo foi muito curioso, porque os meus pares tomam conta de outras regiões do mundo, né? Europa ali e o que está junto com a Europa ali, e a questão da Ásia e Pacífico. E houve uma questão muito curiosa, porque a gente teve um lag time, a gente teve um tempo, um descompasso, perdão, desculpa, está me faltando a palavra, um descompasso de ações relacionadas à tecnologia entre a América Latina e os outros territórios ou regiões. Então, em um determinado momento, logo depois do início da pandemia, essas regiões já estavam adotando e começaram a adotar de forma muito rápida as plataformas e começaram a comprar muito computador, muito Chromebook, muito embora os alunos estivessem em casa, eram as redes, os governos federais, as redes estaduais comprando computadores públicos que iam para a casa dos alunos, e isso muito rápido. A gente teve um descompasso aí de 4 a 6 meses para que isso começasse a acontecer aqui. Por quê? De uma forma genérica, porque as nossas necessidades básicas, fazendo uma analogia à pirâmide de Maslow, né? A gente estava ali resolvendo algumas necessidades mais básicas ainda antes de chegar nessa questão tecnológica. Então, eu acho que existe uma diferença grande de maturidade da América Latina em relação a outros países, maturidade em pontos que os relatórios da Unicef e os relatórios de outras entidades apontam de uma forma muito clara, e que nos prejudicou. A antítese disso, como eu disse, é que a gente, em número absoluto de usuários da plataforma, foi a região que mais cresceu, e isso é fantástico. Não deixa de ser um reflexo da nossa carência também, né? Porque as outras regiões talvez cresceram menos porque já tinham uma penetração de plataforma tecnológica maior. Então, existem dois lados para a gente olhar essa história. E se eu for falar de tempo, aí é um exercício de futurologia que eu posso dar uma opinião pessoal. Vocês gravam aqui, se eu acertar, depois vocês me pagam um café, mas é super desafiador, né? Porque assim, quanto tempo a gente vai se levar para igualar eles? Igualar em qual desses aspectos? É em penetração? É em conectividade? É na questão da migração do ensino híbrido? Em qual desses critérios? Então, é muito difícil, mas eu acho que, para não ficar sem responder, né, e não ficar te enrolando aqui, eu acho que a gente tem aí pelo menos uns 10 anos de diferença aí, por melhor intencionado que todos estejam, pelo menos. Esse seria meu chute, é um chutaço pessoal meu. Que você erre, tá? Eu espero que você erre, que daqui a pouco a gente chame você e que você venha dizer, olha, eu errei, foram só 5 anos. E um pouco nessa linha, tem uma pergunta aqui do Eduardo Cardoso Pereira Neves, que ele pergunta se a Google tem dialogado com o governo federal do Brasil com relação à sistematização e implantação de tecnologias no território nacional. Vocês têm algum projeto em parceria com o governo para isso? A gente dialoga constantemente com todas as esferas e tentando levar nossa visão, levar propostas
propostas que possam, inclusive, ter contribuições do Google, programas. A gente já investe muito no país, a gente investe em todos os níveis, de diversas formas, investimentos que vão desde google.org, mais focados no terceiro setor, investimentos como Google for Startups, de fomento ao empreendedorismo e ecossistema de startups. Então, o Google tem uma série de investimentos super amplos no país. Então, a gente dialoga assim com todas as esferas. É claro, quanto mais alta a esfera, por mais estratégico que sejam todas as pessoas envolvidas, mais bem intencionadas, é sempre muito mais desafiador você fazer um projeto grande do que um projeto menor, né? Então, você fazer um projeto de país, mesmo para aqueles que estão do lado de lá do balcão, que não somos nós, é sempre muito mais desafiador e muito mais difícil. Então, é importante também passar por isso. A gente fala muito dos governos, né? Mas existem muitos desafios do lado deles também. E a gente vai seguir dialogando, vai seguir colocando propostas sobre a mesa que possam ajudar o país e que a gente possa fazer mais do que a gente faz hoje e seguir fazendo mais cada vez mais. E a Rosângela Catiúcia pergunta se ela afirma que a tecnologia fez com que alunos e professores ficassem mais cautelosos na fala com os demais em ambiente de sala virtual. Se você acha que essa relação professor-aluno, ela mudou e se ela vai, com o passar do tempo, mudar, quer dizer, o que você acha que vai acontecer dessa relação? Não sei se ela mudou de forma permanente, mas ela claramente está diferente, né? Vamos lembrar que a gente passou uma nova janela de novo ano letivo à distância. Isso significa dizer que muitos alunos conheceram seus novos professores à distância e nunca presencialmente. E o que eu acho é que existe eles sentem muita falta, especialmente os menores, né? Sentem falta do contato humano, da vontade de ver. Então, de novo, vou entrar naquela zona de apostas, de chutes meus, né? A impressão que eu tenho, e tentando de novo ter um olhar positivo aqui, é que como eles sentem falta, em algum momento isso daí vai ser retomado, que talvez possa existir uma valorização maior dessas relações. Coisas que eram coisas boas da vida que passavam desapercebidas, talvez possam passar a ser mais percebidas e mais valorizadas. Então, eu acredito nisso e eu faço votos para isso. E se a gente conseguir ter esse movimento acontecendo, eu acho que a gente vai ter um mundo melhor e vai colher frutos positivos disso que a gente está passando. Estamos sugando, eu espero que você vá voltar de novo para contar dessas transformações que você falou que estão vindo, né, daqui a algum tempo na Google. Eu espero que você volte aqui para contar para nós quais são essas transformações. Mas eu queria deixar uma última pergunta, depois não sei se a Malu tem mais uma, mas eu queria dizer, essa linguagem tecnológica, né, é uma linguagem masculina? Porque eu digo isso porque há um tempo atrás eu também levava meu filho para aprender códigos, né, nessas escolas de códigos que não era a sua, mas era uma concorrente. E eu lembro que cada vez que eu levava meu filho aos sábados nessas escolas, eu tinha a sensação de estar indo a um campo de futebol, porque só tinha meninos e só tinha pais, homens. E eu era a única mãe levando meu filho e um clube do Bolinha. E por quê? Porque não tinha atrativo, eu acho, para as meninas. O que se tem feito para que essas meninas, né, tenham a atração por essa tecnologia? Elas vão ser professoras também, né? Uma grande massa de professoras são professoras, né, femininas, né, principalmente da pré-escola. Elas é que vão estar na base para ensinar essa tecnologia e toda essa questão tecnológica para as crianças desde o começo, né? Mesmo porque a gente sabe, tem também outro estudo que mostra que cada $1 que você investe na pré-escola, você recolhe 9, né, dólares mais tarde. Então, essas professoras, elas devem ser treinadas e capacitadas na tecnologia para usar e para transmitir. E o que é que se faz? Porque eu ainda vejo a tecnologia com uma visão masculina. O que a Google propõe para, sabe, tecnologia para mulheres? Tem alguma coisa, um programa? Legal, que bom. Esse tema é um tema muito relevante, é um tema que
Eu citei brevemente, né, um dos vários estudos que existem no mercado, esse estudo de gender gap que eu vi alguns anos atrás da Accenture. Mas falando um pouquinho do mundo do Google, o tema diversidade é um tema extremamente relevante no Google. Eu diria até que é um tema que faz parte do meu dia a dia. Todos os dias eu vou encontrar no meu e-mail ou em alguma reunião que eu participe algum assunto relacionado à diversidade da sua forma mais ampla. Dentro do tema de diversidade, é claro que a questão de gênero também entra como um pilar importante. O Google tem, sim, uma série de iniciativas. A Google é uma empresa grande. A minha área é o Google for Education, então ela é uma área pequena dentro de uma empresa com diversas áreas, até maiores que a nossa área, mas a nossa área acaba tendo uma relevância importante em relação ao impacto da educação. E a gente tem, sim, uma série de projetos que focam a questão de gênero, ou a questão das mulheres, ou a questão das meninas. Projetos como conteúdos inspiracionais, que tem mensagem e visão que a gente desenvolveu e que a gente procura escalar e democratizar, projetos de apoio a movimentos, a entidades do terceiro setor, a projetos da iniciativa privada, a startups que trabalham essa questão da inserção da tecnologia no mundo das meninas. Então, o Google tem feito algumas coisas e vai seguir fazendo novas coisas. Eu acho que esse é um trabalho de todos, e todos precisamos promover isso. Professoras, professores, buscar, ir atrás. O mercado faz outros movimentos, então isso é um movimento do Google, mas o mercado tem plataformas gratuitas que incentivam e que dão de uma forma muito didática caminhos para que as meninas aprendam mais sobre tecnologia. Eu acho que tem uma questão de preconceitos que a gente precisa trabalhar também em relação a coisa do menino, coisa da menina. E eu acho que tem uma questão também de legislação, de política pública, uma questão maior de país que vai nos ajudar nesse trabalho, que é um trabalho um pouco mais de formiguinha, mesmo o trabalho de uma grande empresa como o Google. Cabe a nós fazer o que você fez, professora, trazer este tema em todos os debates. Esses dias eu ouvi uma frase muito interessante em um dos pilares de diversidade, que dizia mais ou menos como que, não, eu sou favorável a esse tema, mas a provocação dizia que ser favorável não basta. Ser favorável e ficar calado não é suficiente, você não está gerando impacto. Então, a provocação e a frase dizia justamente, você tem que ser não só favorável, mas como você tem que ser um protagonista. Você tem que colocar isso na pauta, você tem que ajudar movimentos, você tem que fazer alguma coisa. Mas ser só favorável e não fazer nada não adianta. Né? Ser neutro, é uma neutralidade que não vai mover o mundo. Então, obrigado por trazer o tema. Obrigada a você, Daniel. Tem uma só que pergunta quando a Google irá, ou se já existe isso, se vincular com as universidades nos cursos de formação de professores para tentar atuar como um celeiro de professores inovadores que criam startups. Porque no Brasil essa relação da Google com as universidades, que tem cursos de licenciatura, não é tão desenvolvida quanto em outros países. Sim, a gente fala bastante disso e a gente tem maior interesse. A gente tem interesse, a gente tem disponibilidade em investir tempo, investir recursos para fazer com que isso aconteça. Infelizmente, a gente não consegue fazer um movimento centralizado que faça isso permear por todas as universidades, o que seria muito mais fácil, eficiente para a gente e traria um impacto maior. A gente tem, sim, alguns projetos exatamente dessa natureza e a gente tem interesse em ter mais projetos assim. Conteúdo não falta, conteúdo gratuito não falta, entusiastas, comunidades, especialistas que estão fazendo o que fazem também pelo ímpeto e pelo propósito de gerar impacto também não faltam. Eu acho que talvez o que falta seja a gente
conseguir escalar mais desta forma descentralizada, infelizmente descentralizada, projetos dessa natureza. Tá ótimo, então. Bem, acho que nós já exploramos demais e gostaria, então, de agradecer imensamente a sua disponibilidade e estamos de portas abertas para outros bate-papos. Teremos o prazer de te receber para o futuro, contando dessas novas iniciativas, né? Realmente agradecer, achei que foi super rico, uma conversa muito frutífera, a gente aprendeu muita coisa e com certeza eu gostaria de ouvir das outras vezes todas as coisas novas que realmente, de repente, a Google pode estar trazendo para nós e quem sabe a gente pensar numa colaboração, né, da Unifesp com a Google, com algum projeto, quem sabe, né, a gente elaborar e ter novas parcerias. Mas agradeço imensamente, Daniel, muito, muito obrigada. Sim, eu sei, inclusive, que nossos times já estão se falando há algum tempo aí, Unifesp e Google, mas eu que agradeço. Para mim foi uma honra, uma oportunidade única estar aqui conversando com vocês todos. Uma pena que não foi no presencial, para olhar para todo mundo, tomar um cafezinho, mas em breve a gente vai conseguir fazer isso daí de novo. E foi um prazer enorme. Muito obrigado. Espero que tenha sido proveitosa a conversa. Obrigada. Sem dúvida que foi. Agradeço a você, agradeço a nossa plateia que está firme até agora aqui. Então, agradecemos a todos. Até logo, Daniel.